Se você crê, diga amém. Se você pode, tome o seu lugar. Abra sua Bíblia. O segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 3. Segunda Reis, capítulo de número 3. Louva a Deus por você estar aqui. Que bom que você conseguiu chegar. E eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada. Seu dia de amanhã seja, tudo que você fizer seja próspero, frutífero, bendito. O nome do Senhor Jesus seja glorificado em tudo que você fizer. Que Deus vá à sua frente, guerreando tuas guerras e te fazendo vencedor em cada combate, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu combati o bom combate. Ele escreve isso quando ele está acabando. Ele diz: eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Não perca a fé, não largue o combate e vá até o fim da carreira. Eu estava falando com a Cristiane hoje. A gente estava vindo para cá para orar. Hoje nós viemos num horário diferente do comum que a gente vem caminhando para a igreja orando. Eu falei: Cristiane, a nossa tarefa como pastor é muito difícil. Ser pastor é difícil, irmão. Ser pastor é desafiador, é cansativo, mas não cansa o físico. O físico, a gente dorme e no outro dia acorda 100%. A gente dorme, se tiver com dor muscular, toma um Torcilax. Outro dia você acorda novo. Mas o problema é quando fala da nossa alma, das nossas emoções. O problema é quando fala, sabe, de como é que a gente recarrega a alma. Como é que a gente recobra as forças, sabe, da nossa alma. E eu vim fazendo gabinete com a minha pastora hoje. Né, minha pastora? Vim fazendo gabinete com ela, falando das minhas dores. E esse culto está sendo tão precioso, tão poderoso para mim hoje. Está sendo renovador para a minha vida hoje. Queria muito que você saísse daqui também renovado pelo Senhor. Queria muito que você saísse daqui hoje restaurado por Deus. Pastor, se eu falar assim, eu vou ficar preocupado com o senhor. Não fica não, só ora por mim. Parar ou não paro? Eu não sei fazer mais nada dessa vida, irmão. E olha que eu não sou um cara de se jogar fora, não. Mas é porque eu só sei ser pastor, não sei ser mais nada na vida. Mas às vezes a gente fica tão desapontado. Eu falei para a Cristiane, Cristiane, a palavra não é decepcionado, é desapontamento. E às vezes fere tanto o coração da gente, mas eu quero dividir uma palavra com você hoje. Se você chegou aqui cansado, desapontado, triste, abatido, eu quero dividir uma palavra de Deus com você nessa noite de hoje. Você está afim? Amém. Então abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, verso 9. Partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguia. Partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de 7 dias marchando, não havia água para o exército e para o gado que os seguia. Então o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate,
que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E o Josafá disse que estava com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortarei, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares. Eis que vinha águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Talvez você conheça esse texto. 3 reis se juntam para uma empreitada, para uma jornada. Eles se juntam porque eles queriam guerrear contra um povo. Josafá estava no meio deles, o rei de Israel. E o outro rei aqui é o rei de Edom. E eles caminham 7 dias, ao fim de 7 dias, no meio do deserto, não tem água. E talvez você que me ouça hoje, você diga consigo mesmo: pastor, parece que eu estou num deserto. E quando a gente está num deserto, a gente só vê escassez, cansaço, fadiga e o fim de todas as coisas. Porque às vezes a gente está passando por um deserto e a gente olha para o outro está vivendo tão bem. A gente olha para o outro e o outro está surfando na crista da onda, e a gente olha para a nossa condição e diz: por que disso tudo acontecer comigo? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que eu preciso passar por isso? O que me levou a estar dessa maneira? Como eu vim parar no modo como eu estou? Sabe, eu tenho feito tudo certinho, mas como eu vim parar aqui? O texto diz que esses homens caminham 7 dias, 7 dias de marcha, e quando param no 7º dia não tinha água nem para eles beberem, nem para o exército beberem, nem para os gados beberem. Então eles vão fazer um clamor. A Bíblia diz no verso 10, o rei de Israel clama. Só que o clamor dele não era um clamor de socorro, mas era um clamor de reclamação. Ele não clama pedindo: Deus me socorre, Deus eu confio em Ti, Deus eu sei que o Senhor vai me tirar dessa, Deus eu sei que isso é só uma passagem, eu sei que isso é só um período, eu sei que isso é só um tempo. Não, o clamor dele é: ai Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para nos integrar nas mãos de Moabe. Ele estava dizendo: o Senhor, a culpa é Tua. Quantas vezes nós estamos atravessando, sabe, desertos na nossa vida, e que nós sempre vivemos em busca de um culpado. É por tua causa, é por causa de você. Eu estou nessa condição por essa questão, eu estou passando por isso por essa causa. Foi isso que me levou a estar aqui assim.
Escuta, o cara estava na pior. Em vez dele clamar a Deus, ele começa um tempo, sabe, de reclamação. E aí diz o texto, versículo de número 11, mas tinha um cara que estava ali, que ele tinha uma conexão diferente. E ele diz assim: não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele. Pastor, por que Josafá está dizendo isso? Porque naquela época o Espírito Santo estava sobre 3 tipos de pessoas, não dentro, mas sobre reis, profetas e sacerdotes. Opa, vamos lá. 3 tipos, rei, profeta e sacerdote. E o rei de Edom, ou o rei de Israel, ele estava dizendo: Deus, o Senhor trouxe a gente para cá para nos entregar nas mãos. Agora Josafá diz assim: tem aqui um profeta para a gente consultar o Senhor. Eu quero dizer para você, querido, sabe que sempre para alguém que é quebrantado e contrito, sempre vai ter uma voz profética para apontar o caminho, para dizer a direção, para dizer o caminho é por aqui. Sempre que há um coração quebrantado e contrito, Deus sempre vai usar um profeta para apontar um caminho, para nos dar direção, para nos trazer ânimo de novo para o coração. Se você está aqui hoje, eu quero dizer, sabe que há uma voz profética ecoando, desde quando nós chegamos a esse lugar, quando começou o culto, essa voz começou a ecoar, quando as canções foram sendo entoadas, essa voz foi aumentando, o volume dessa voz foi crescendo, aumentando, e você pode sair daqui hoje com uma direção para a tua vida, com um norte, com um destino para a sua vida, entendendo, eu posso estar nesse deserto hoje, mas amanhã é dia de viver um milagre de Deus. Você me entende bem, sim ou não, querido? Josafá diz: não tem aqui um profeta do Senhor para que a gente possa consultar o Senhor. Respondeu um dos servos do rei de Israel. Quem está aqui é o Eliseu, o filho de Safate, o mesmo que era servo do Elias e deitava água sobre as mãos de Elias. Tem alguém aqui que continua o legado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que no meio dos nossos desertos, onde tem gente desistindo da jornada, Deus sempre vai ter um remanescente. Eu vou repetir isso para você. No meio dos desertos, onde o sol está escaldante, onde a gente vê pessoas desistindo, onde vê gente jogando a toalha e dizendo: parei, onde a gente vê gente dizendo: não, eu estou cansado, eu vou parar aqui. Deus sempre recolhe, separa os remanescentes. Eu quero crer que essa casa é uma casa de remanescentes. É aqueles que passam pelas lutas, pelas provações, pelas adversidades, mas não param de marchar. Eu quero dizer para você hoje: não pare de marchar. Eu quero dizer para a minha alma hoje: não pare de marchar. Eu quero dizer para a tua alma que está ferida hoje: não pare de marchar. Talvez você viu gente do teu lado parando, talvez você viu gente do teu lado te criticando, talvez você viu gente do teu lado apontando, mas escuta, não pare, porque sabe, na tua marcha, no teu caminho, Deus sempre vai apresentar os seus amigos, Deus sempre vai mostrar o remanescente, aqueles que não se venderam, aqueles que não se corromperam, aqueles que não desistiram, mas aqueles que permanecem inabaláveis, ainda que o tempo seja difícil, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que o sol seja escaldante, ainda que o deserto pareça que vai matar, sempre vai ter um remanescente fiel que vai dizer: não pare na jornada. Sempre vai ter um Eliseu. E o verso de número 12 diz assim: disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus sempre vai levantar alguém
que a palavra de Deus está com ele. Deus sempre vai levantar uma figura. E às vezes essa figura a gente não dá o devido valor para ela, mas Deus sempre vai levantar essa figura, que a palavra de Deus está com ela, porque essa palavra que sai da boca desse remanescente fiel, e que a palavra está com ele, essa palavra é poderosa para mudar e virar uma chave na tua vida, sabe, transformar da noite para o dia. Olha o que diz o versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu? Eliseu não queria papo com o cara não, irmão. Eliseu não queria papo com o cara que, sabe, uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando a Baal. Eu quero dizer para você, Deus não mistura as coisas. Eu vou repetir isso para você, Deus não mistura as coisas. Esse papo de Deus escreve certo em linha torta, uma mentira. Esse papo de que o homem é infiel e Deus continua mostrando a fidelidade dele. Opa, vamos ler o texto direito. Eu vou continuar na infidelidade, Deus vai continuar lá, sabe, me abençoar. Opa, não é bem assim. Deus não muda a sua essência. Deus não muda o seu caráter. Deus não muda quem Ele é. Nós é que viramos as costas para Deus e dizemos: eu estou desistindo do Senhor, eu estou me afastando do Senhor, eu estou me distanciando do Senhor. Eliseu diz: o que eu tenho com você? Qual é a tua, cara? O que tu quer, meu irmão? Vai aos profetas do teu pai. Vai lá nos profetas da tua mãe. Porque os profetas do pai e da mãe dele eram aqueles que falavam aquilo que eles queriam ouvir. Era profeta pago. Eram aqueles que recebiam propina para falar e para massagear o ego. Vai lá, ouve aquela turma. Ouve o profeta do seu pai e da sua mãe. Eliseu estava muito chateado. E olha o que diz: porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis, e ele insiste para entregar nas mãos de Moabe. Ele insiste na murmuração dele. Você já viu que tem gente que está passando pela prova, como diz os irmãos lá, na moenda, no vale, não sei mais o que, sabe, mas continua com as suas declarações, continua culpando: é por tua causa, é por tua causa, eu estou desse jeito por tua causa. Quando a gente precisa, sabe, a deixar a ficha cair e compreender: eu é que preciso me arrepender, eu é que preciso me reconectar com a fonte, eu é que preciso me conectar de novo com aquele que é, sabe, o doador de toda a vida. O problema não estava em Deus, o problema estava naquele rei. E ele insiste com Eliseu dizendo: Deus colocou a gente aqui para entregar nas mãos do rei de Moabe. Verso 14, olha o que diz. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria nem atenção, e eu nem olharia na tua cara. Pensa um profeta chateado. Mas por causa de Josafá, diz a Bíblia, versículo de número 15. Ora, pois, me traga um tangedor. Seca, 3 reis em apuros, cansaço de 7 dias, e a essência para a vida não tinha, que era água. E um profeta querendo ouvir música.
e um profeta querendo ouvir uma canção. Mas não era só uma canção. Ele queria um ambiente. Escuta, essa noite, o ambiente está aqui. O ambiente foi gerado. O problema é que a gente está tão desconectado do ambiente que a gente perde o movimento da nuvem da glória. A gente está tão ocupado em olhar para outras coisas que a gente perde o movimento da nuvem. A gente está tão atarefado com a gente mesmo que a gente perde o mover da nuvem. Eu sei como eu cheguei aqui, mas eu sei como eu vou sair daqui. Eu não sei como você chegou. Eu quero muito que você saia daqui diferente. Que o Senhor gere fé no teu coração. Quando aquele músico começa a tocar, um ambiente, cria um ambiente. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma frase, e aquilo para mim fez tanto sentido. Escuta, o ambiente atrai a presença. Um ambiente de coração quebrantado atrai a presença de Deus. Como um ambiente de orgulho e soberba atrai o juízo de Deus. Pois a Bíblia diz que aquele que se humilha, esse vai ser exaltado. Mas o que exalta, Deus vai o abater. Verso 16. Este disse assim, diz o Senhor: façam nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, vocês não vão sentir vento, não vão ver chuva. Todavia, esse vale vai se encher de tanta água que vai beber você, vai beber o gado de vocês, os animais de vocês vão beber. Mas o verso 18 é melhor ainda, porque diz: ainda é pouco aos olhos do Senhor vir água aos montes e encher as covas, ainda é pouco, de maneira que também Ele vai entregar Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis. Eu vou tapar todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Escuta, o tangedor começa a tanger, o ambiente fica adequado, e aí ele começa a profetizar, Gabriel. Quando ele profetiza, ele está falando de uma transformação. Quando ele abre a boca e começa a profetizar, ele está dizendo: olha, vai tudo mudar. Só que não vai ter sensações. E assim, não é novidade a gente esperar sensações. Não é novidade, desde aquela época, existia essa expectativa da sensação, de um arrepio. Ali está acontecendo uma coisa que deixa a gente arrepiado. Escuta, Deus não trabalha nas nossas sensações. Há muitos anos atrás, a gente estava começando, eu e Cristiane, e ela me encorajou a gente pegar um trem aqui em Realengo e a gente ir lá para o Riachuelo, onde tem uma faculdade teológica, para a gente estudar, só que a gente não tinha dinheiro. E ela falou: vamos até lá e vamos pedir uma bolsa de estudo. Deus é com a gente, amor. Eu falei: Cristiane, tu sabe que eu não sou bom para pedir nada. Ela falou: vamos, Deus vai nos abençoar. E aí ligamos, marcamos uma reunião com o diretor do seminário, e foi nós dois. Eu com muita vergonha, e ela me dando força. Aquele diretor nos recebeu na sala dele, mas pensa, um homem de Deus,
Pensa um homem cheio do Espírito Santo. Falou, seja bem-vindo, Nilson, e como é o seu nome? Aí ela, Cristiane. Seja bem-vindo, Nilson Cristiane, senta aí. Como eu posso ajudar vocês? E ela me deu uma catucada. Eu falei, nós queremos estudar teologia. Nós já somos pastor de uma igreja. E nós entendemos que a gente precisa se qualificar para a gente cuidar do rebanho. Ele falou, que bom. E vocês vieram ao lugar certo. Ele falou, e o que mais? Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. E ela falou que é para pedir uma bolsa. Ele sorriu e falou, deixa eu dar a primeira aula para vocês. Deixa eu te contar uma coisa, Nilson. No passado, tudo era pelas tradições. O homem vivia debaixo do crivo das tradições. E tudo que mudava a tradição não era bem visto. Alguns eram decapitados, outros eram excluídos da sociedade porque tinha que manter as tradições. Só que os anos foram passando, Nilson, e a gente entrou no tempo da Revolução Industrial. Era o tempo das inovações, e a cada dia aparecia algo novo, Nilson. E foi um tempo de avanço da humanidade. A humanidade agora já não vivia mais debaixo do crivo das tradições. A humanidade agora estava evoluindo, e debaixo das inovações, coisas novas estavam explodindo em todo o tempo. E chegamos hoje nos nossos dias, Nilson. E eu com uma cara de paisagem olhando para ele. Falou, Nilson, hoje é o tempo do sensorial. E ele viu que eu estava com uma cara de quem não estava entendendo nada. E ele falou assim, deixa eu te explicar o que é sensorial. As pessoas hoje, elas nem mais guardam as tradições. E elas hoje nem inovam mais. As pessoas hoje estão em busca de uma sensação. Ele mudou o tom da voz e falou, infelizmente isso está dentro das nossas igrejas. Porque a gente está sempre em busca de uma nova sensação. A igreja onde eu estou já não tem mais uma sensação. Eu vou para outra ali porque tem um monte de gente chegando. Lá tem uma sensação. Infelizmente, Nilson, a gente chegou nesse tempo. Isso foi há 20 anos atrás. E a coisa só tem piorado. E Deus está falando, e as pessoas ainda estão em busca de uma sensação. Deus está se manifestando, o ambiente da glória dele, Deus sempre vai achar um tangedor. Esse tangedor vai tocar com muito temor, o ambiente vai ser gerado, o profeta vai liberar a palavra, mas ainda tem gente que está esperando uma sensação. O culto não foi bom porque eu não arrepiei. Não foi bom porque ainda não aconteceu isso. Eliseu vai dizer, olha, vocês não vão sentir nem vento. E vocês não vão ver chuva. Mas de repente, só por andar em obediência, os buracos que vocês fizeram vão se encher de tanta água que vocês vão beber. O boi de vocês vai beber. Os animais de vocês vão beber. A família de vocês vai beber. Vocês vão ter água armazenada. E isso ainda é pouco para aquilo que Deus vai fazer. Escuta a palavra de Deus hoje para o meu coração e para o teu. É que a gente não espere uma sensação nova. 2026 vai ser o ano da sensação. Não vai. O próximo mês vai ser o ano da sensação. Não vai. Mas para aquele que andar em obediência, pode ser um tempo de grandes recompensas. Para aquele que andar em obediência e alinhado com o ambiente da glória de Deus, vai ser um tempo de revelação. Aquele que andar alinhado com aquilo que está saindo desse altar, escuta, vai ser um tempo, sabe, de manifestações da glória de Deus, onde talvez a gente não sinta nada, onde talvez a gente não veja nada, mas vai acontecer algo poderoso de Deus.
E Deus ainda diz mais através do Eliseu. E isso ainda é pouco para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero dizer para você que ainda é pouco para o que Deus tem para fazer nessa casa. É pouco para o que Deus tem para fazer na vida de todos. Não, de quem crê. Ah, pastor, mas a profecia não é para todos. Não, é para quem crê. E ele diz: eu vou ferir todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as árvores eu vou cortar, eu vou tapar as fontes das águas, eu vou destruir todo o projeto do inimigo. Aí no verso de número 20, no dia posterior, pela manhã, na hora da apresentação das ofertas de manjar, eis que vinha a água do caminho de Edom, e a terra se encheu daquela água. Eu quero encerrar dizendo para você: Deus pode mudar o jogo da noite para o dia. Deus pode virar uma chave, Júnior, dessa noite para amanhã. Deus pode mudar tudo, Alex, de hoje para amanhã, sem a gente sentir nada. Sabe, Deise, sem você ver nada. Deus pode entrar lá na sua casa e mudar tudo. Mudar toda a história da sua família. Mudar seu casamento. Mudar sua condição. E você vai dizer: é o Deus a quem a gente adorou ontem. É o Deus que eu estava adorando ontem. É o Deus que naquele ambiente de adoração eu derramei as minhas lágrimas diante dele. Eu não senti nada. Eu não tive uma visão. Mas aquele Deus estava operando enquanto eu o adorava. Sabe, enquanto eu estou adorando aqui nessa noite, Deus está trabalhando por mim. Deus está trabalhando dentro de mim. Deus está trabalhando porque amanhã pela manhã algo pode acontecer assim que eu acordar. Algo pode estar me esperando logo pela manhã, sem que eu sinta, sem que eu veja, mas por causa da profecia e por causa da bondade e misericórdia de Deus, algo pode acontecer logo pela manhã. Eu não sei você, mas eu preciso de algo que aconteça.